mais fácil. Não, né? Não sei, eu acho que eu estava numa fase da minha vida. Pelo amor de Deus, professor, não dá que a gente montar prova. Para não ter trabalho. Vocês vão ver como as questões objetivas estão trabalhosas. Essa Faz conferência, a prova e manda pra gente ver se tá bom ou não. para ver se está boa antes, né? Carol. Carlos. E professor, mas é Carolina também, meu bem. Fala Carolina. Leia para mim, por favor, essa questão. Está fazendo bonito? Tudo. As doenças de pele constituem um diversificado dentro da medicina. A grosso modo, podem ser organizadas em doenças inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e distúrbios de pigmentação e de maturação. Os nervos melanócitos, os nervos melanocíticos, Nevo. Esqueça o nevo. Não acento. Os nervos melanocíticos podem ser congênitos ou adquiridos. Sabe-se que durante sua evolução sofrem alterações e suas células podem apresentar achados favoráveis a uma evolução benigna e outros que podem levar a suspeita de que os mesmos podem estar desenvolvendo uma neoplasia maligna. Assinale a alternativa a seguir onde a afirmação está correta. Lê a primeira e pare. Vai. A ausência de maturação pode ser observada nas células mais distantes da epiderme. São sinais de evolução benigna normal. Carol, tá verdadeiro ou tá falso? Acha, né? Tá bom, então vamos para a próxima. Lê aí, Gabi. O nervo composto mostra que suas células têm dois componentes distintos: as células nérvicas, não maturadas, que são as iniciais, e as células neurotizadas, que são parecidas com células neurais. Tá verdadeiro ou tá falso? Quem diz falso? Por que tá falso? Eu ia chorar se pegar no papel. C, lê a C aí. O nervo melanocítico do caderno, por estar todo localizado na derme, perdendo seu componente epiderme, já se mostra como uma lesão pré-maligna com altas chances de evoluir para o melanoma. Tá certo ou tá errado? Tá certo também? São 3 questões certas. Falso. Por que tá falso? Ele é não falso. Ele é o quê? D, vá para D. Eu vou explicar um por um. Nervos isolados são aqueles que não desenvolvem marcadamente o processo de neuronização, tendo células profundas, bem semelhantes ou iguais às células nérvicas próximas à epiderme. E aí, tá certo ou tá errado? Tá falso? Tá certo? Tá errado? Tá falso? Tá verdadeiro ou tá falso? Por que tá falso? Quantas falsas já tem? Todos são falsos agora. O displásico? Eles não possuem eles não possuem. Ele não possui. Eu anotei isso aqui, então não sei, professor. Leio é. Macroscopicamente, é possível sempre distinguir qual a classificação de nervo melanocítico. Vamos lá, primeiro, explicar bem direitinho para vocês não errarem essa questão. Vocês estarem igualzinho. Vai voltar? Eu não estou dizendo isso, se pode ser sim ou não. A ausência de maturação, que pode ser observada nas células mais distantes da epiderme, são sinais de uma evolução benigna normal. Falso. Por quê? Porque à medida que elas vão se aprofundando, que elas vão se distanciando da epiderme, cada vez mais elas vão perdendo a capacidade daquela tirosinase de produzir a melanina, vão perdendo citoplasma, vão ficando cada vez menores, se tornando cada vez mais fusiformes e mais parecidas com filetes nervosos. Ou seja, o processo de maturação ela ocorre nos nervos benignos, nos nervos melanocíticos. Tá? Obrigado.
sem açúcar. Vixe, Não, mas tem problema não, tem problema não. Vou morrer não. Eu tomo um metformina a mais agora. o professor. Então, à medida que eles vão aprofundando, eles vão se tornando mais parecidos com células neurais. Isso é uma característica sine qua non da benignidade do nervo melanocítico, tá? Então, isso aí está falso, tá? Então, a gente fala ausência. Se eu botasse esse bicho só assim, a presença de maturação, estaria correto, tá? O nervo composto mostra que suas células têm dois componentes distintos. As células nérvicas não maturadas, iniciais, e as células neurotizadas, parecidas com as células neurais. Não é isso que é um nervo composto. O nervo pode ter três classificações: juncional, composto e intradérmico. O juncional é que você tem as células nérvicas alinhadas, ou seja, formando ninhos com N, alinhadas, não é alinhada não, alinhadas ali na junção dermo-epidérmica. Quando ele só tem esse componente, geralmente essas lesões são planas, tá? Eles ficam ali na região da intraderme e epiderme, formando ninhos. Esse é chamado nervo juncional. O nervo composto é quando ele tem um componente juncional e um componente intradérmico. Ou seja, ele é composto por esses dois achados, para você nunca mais esquecer. Quando ele perde esse componente juncional e ele se torna totalmente intradérmico, ou seja, todas as células estão na derme, você tem o chamado nervo melanocítico intradérmico. Então a questão da maturação não é quem vai determinar se ele é funcional, composto ou intradérmico. É a questão da localização que você tem das células nérvicas. Tá? Então não confundam isso. Então o nervo composto é aquele que tem um componente funcional entre a derme e a epiderme, com células nérvicas alinhadas, e também já tem um componente também dérmico, com essas células melanocíticas presentes aí na derme. Tá? E aí é o nervo composto. Tranquilo? O nervo melanocítico intradérmico, por estar localizado todo na derme, perdendo seu componente epidérmico, já se mostra como uma lesão pré-maligna com altas chances de evoluir para um melanoma. Porque ele é intradérmico, ele continua sendo benigno. Todo intradérmico. Isso é como se fosse uma fase de evolução dele. Juncional está plano, o composto geralmente ele já é elevado, e o intradérmico geralmente ele forma aquela pápula ou aquele pequeno nódulo. Ele é uma lesão pigmentada elevada. Ele vai trazer alterações macroscópicas, mas nem por causa disso ele vai constituir um risco maior ou ser chamado de uma lesão pré-maligna. Continua sendo uma lesão benigna de melanócito. Não é isso que vai entender ou aferir um risco maior de transformar em melanoma. É a atipia que está presente, a atipia ou a falta de maturação que vai estar presente nos melanomas, no caso da atipia, e a falta de maturação que vai ter presente nos nervos plásticos. Esse sim possui uma chance muito maior. Por quê? Porque as mutações que eles têm é semelhante às mutações que o melanoma tem. Diferente do nervo melanocítico, que não tem essas mesmas mutações. Tá? Então não é isso que vai determinar uma maior chance de evolução, transformação para uma lesão maligna. Então esse aí também está certo quando eu falo pré-maligno. Tá? Nunca. Nervos displásicos são aqueles que não desenvolvem marcadamente o processo de neurotização, tendo células profundas bem semelhantes às bases, as células nérvicas próximas à epiderme. Ele não sofre maturação, ao contrário do nervo melanocítico, do nervo benigno. Os nervos displásicos, apesar de não ser chamado uma lesão maligna, tá? Ou nervo displásico, o nervo atípico, ele já ele não sofre esse processo de maturação. E ele tem maiores chances, principalmente quando são múltiplos, como naquela síndrome do nervo BK, naquela síndrome BK, onde você tem múltiplos nervos melanocíticos, de desenvolver uma lesão maligna. Então seria a resposta correta D. Macroscopicamente é possível sempre distinguir qual a classificação de nervo melanocítico. Você pode até pensar, se ele é plano, ele provavelmente é juncional. Se ele é elevado, provavelmente ele é composto intradérmico, mas você não pode afirmar. Tá? Quem vai afirmar são os achados histológicos. Beleza? Entenderam ou foi muito rápido? Psoríase, vocês também já viram, já tem capacidade, vimos hoje. Lê. A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta cerca de 1 a 2% da população dos Estados Unidos.
Pessoas de todas as idades podem desenvolver a doença. A psoríase é algumas vezes associada a artrite, miopatia, enteropatia, doença da articulação espondilítica e a síndrome da imunodeficiência adquirida. São características macroscópicas e microscópicas da psoríase. Pode ler. Manchas de coloração óssea a salmão, bem delimitadas, com escamas compactas de coloração branco prateada. Pode ler todos. Atrofia epidérmica severa e infiltrado inflamatório crônico e agudo variável. Apresenta-se como uma lesão em forma de alvo, constituindo uma bolha ou zona central de necrose epidérmica circunscrita por eritema macular. Acantose com alongamento regular descendente das cristas papilares e atipias celulares significativas. Placas descamativas e formação de microabscessos na epiderme. E aí? É A que tá certo? E por que a E tá errada? Vamos lá. A B. Por que a B tá errada? Fala em atrofia, né? A gente viu que a gente tem uma acantose, ou seja, a gente tem uma hiperplasia escamosa. Essa aí já está totalmente errada. C. Por que está errado? Eritema multiforme. Eu fiz tentar confundir a cabecinha de vocês. Na verdade, essa característica é bem clara daquela que a gente viu agora, lesão em alta. Pode dar no eritema multiforme? Pode dar também no sífilis secundário. Mas não é o objetivo da gente é sífilis secundário. Então seria o eritema multiforme. Então está errado. A D. O que está errado na D? Atipia celular. A gente não tem atipia na psoríase. Então a gente ficou entre a A e a E. Vocês falaram A. Por quê? E por que ela está errada? Porque se vai ter não é certo, é branco prateado. Só que acho que é o bem demarcado. Bem demarcado e delimitado. Essa, eu realmente. A minha é de dois. Eu devia estar com algum óleo, algum coração muito magoado para poder botar uma questão dessa, porque não é do meio feitio. Para vocês aceitarem essa questão, vocês têm que voltar para o enunciado. Características macroscópicas e microscópicas. Na A só tem uma característica macroscópica. Nossa, professor. Não, eu não estava lendo essa questão, não sei onde é que eu estava pensando. Tanta malignidade no coração. As duas estão certas, mas aqui responde a pergunta é a ela. Não foi uma coisa maligna, não foi? Eu acho. Eu não sou assim, eu acho que eu incorporei o professor. Não tem perigo da professora. Eu falei, não diga isso, é a E. Mas a A não está errada, só que ela não responde a pergunta. A C é porque ela fala em atipia, não é isso? Não, essa é a descrição de outra lesão totalmente diferente, não é da psoríase não. Essa lesão aí, a descrição dessa lesão é eritema multiforme. Se eu colocasse no enunciado eritema multiforme, essa estaria certa tranquilamente, tá? Não foi uma coisa meio não, foi. Eu tenho a impressão que isso aí foi aluno que fez essa questão, porque eu não tenho capacidade de fazer essa maldade toda. Eu acho que foi algum aluno que me mandou, professor, bota isso na prova, não todo mundo errado. Aluno é bicho ruim, rapaz, você pensa que é aluno é bicho ruim. Pode falar as questões. Vamos lá. A doença de pele constitui um diversificado dentro da medicina. A grosso modo, podem ser organizadas em doenças inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e distúrbios de pigmentação e de maturação.
Assinale a alternativa a seguir onde a afirmação está correta. A. Queratose seborreica é uma lesão de pele comum que ocorre com mais frequência em indivíduos de meia idade e mais velhos, e são particularmente numerosos no tórax, embora a cabeça e o pescoço possam estar envolvidos. Certo ou errado? Por quê? É aquela da toalha lá. Não. Porque o local mais comum é tórax e a questão da idade também, né? E Não. aí, É porque é mais comum. Pronto, só por causa disso. Ela é uma lesão relativamente comum. Então o erro está só aí. Tá? B, também. Estiosintoma fibroso benigno, dermatofibroma, é um tumor de crescimento lento que afeta mulheres jovens e de meia idade e derivam das células benignas da derme. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Beleza. Vamos para C agora então. Verrugas são lesões comuns. Essa aí não cabe para você porque a gente não falou em verrugas, né? Mas vamos ler só para vocês. Verrugas são lesões comuns em crianças e ocasionalmente em adolescentes, sendo praticamente inexistentes em adultos. São causadas pelo papilomavírus humanos e o contágio se dá por contato direto entre os indivíduos ou por auto-inoculação. Tá certo ou tá errado? É errado. Por quê? porque praticamente inexistência em adultos. Excelente. Porque tem adultos. Tá? O erro daqui era só esse. Tem adultos. D. Cistos epidérmicos são lesões originadas pela invaginação de epiderme na derme. E devem ser retirados com margem de segurança por risco de marginização. Certo ou errado? Por quê? Hein? Fala lá. Risco de malignação. De malignação. Tem algum risco aumentado no cisto? Que não seja da própria epiderme? Não, ele não fica num risco maior. Ele até tem um efeito protetor, porque ele não está diretamente, digamos assim, se fosse para falar em risco, ele teria um risco até menor, porque ele não está sendo exposto ali à radiação ultravioleta, tá? Embaixo na derme. Então está errado por causa disso. D, aliás, O lentigo é um termo usado para a hiperplasia localizada de melanócitos e surge geralmente na fase aguda. E aí? E agora? Ficou entre A e A, não é? E aí? Não é Aliás, B, desculpa, é B e A. E aí? Que é lentigo? Lentigo é aquelas manchas de café com leite, onde você tem um alinhamento. Aí nesse caso não é alinhamento, como tem no déficit funcional. Você tem uma área onde você tem uma hiperplasia de melanócitos e eles estão alinhados ali na camada basal, deixando um aspecto mais escuro naquela área, formando uma mancha perfeita. Opa! Justamente. Falou ali direitinho a Mariana. O certo mesmo seria a D. Essa é a B? Não, essa aí está errada. É D. Surge geralmente na infância, né? É a B. Então seria a B. De novo, as velhas e boas lesões melanocíticas. As lesões melanocíticas da pele geram um interesse especial, principalmente devido à necessidade de realizar diagnóstico diferencial com melanoma. Lesão maligna muito temida por seu alto índice de morte. Assinale a alternativa a seguir onde a informação está correta. Alternativas. A. O nevo melanocítico, seja ele funcional, composto ou intradérmico, é uma lesão pré-maligna que pode sofrer transformações para melanoma, sendo assim indicada a retirada de todas as lesões suspeitas. E aí, essa não está errada. Passa A gente falou, a resposta está na outra questão. Não tem nada de pré-maligno no nevo melanocítico. Então está errado. Independente desse funcional, composto, da derme, qualquer um. Ele não é, né? Não, é
B. O nevodisplásico, apesar de nome, não configura maior risco de evolução para a lesão maligna. E aí, é, né? Um nevodisplásico tem uma possibilidade, né? Porque tem as mesmas mutações presentes no melanoma, quase todas as mutações. Então ele configura realmente um risco maior do que os nevos convencionais. Então, aqui quando tem não, está errado. C. Indivíduos com a chamada síndrome do nevodisplásico têm maior probabilidade de desenvolver melanoma que indivíduos sem esta patologia e as chances aumentam com a idade. Vamos ver a D. A neurotização, tendência das células térmicas a amadurecer conforme se aprofunda na derme e se tornam cada vez mais parecidas com o tecido neural. Não é uma característica dos nervos melanocíticos comuns, mas está presente em nervos dispares. Está certo ou está errado? É justamente o inverso. É. O melanoma é uma lesão superficial que, pelas características de suas células geradoras, possui boa coesividade e mantém mesmo após a transformação maligna. E aí? Ué, está certo ou está errado? Por quê? É justamente o inverso, né? Como a gente falou, eles não gostam de ficar próximo um do outro, eles não ficam juntos. Agora, se eu botasse aqui, qual nome estaria correto? Excelente, carcinoma bacelar. Se eu botasse ali, estava excelente. Carcinoma bacelar é uma lesão, aí eu tiraria o superficial, né? Porque não obrigatoriamente. Carcinoma bacelar é uma lesão que, por suas características das células geradoras, as células basais possuem boa coesividade e a mantém assim mesmo após a transformação maligna. Excelente. Então fica aquele lá, né, da chance, né, displásico. Se indivíduos com a chamada síndrome de displásico têm a maior probabilidade de desenvolver melanoma que indivíduos sem essa patologia. E as chances aumentam conforme a idade, né? Essa não está difícil, né? Essa está boa. Mas se ela está C. Essa não cabe a vocês, porque é de doença infecto-contagiosa, mas seria um molusco contagioso, é paciente de 8 anos de idade, previamente rígido, nutrição adequada, desenvolvimento físico habitual, possui apresentar muita lesão no corpo, representadas por pápulas umbilicais firmes, variando de 204. É uma questão que tem um molusco contagioso que não cabe a vocês. Essa é boa, quem quer ler? Paciente RMS, 75 anos, apresentou lesão plana, esclarecida, irregular, com variação na coloração, medindo 2,5 por 2 centímetros na região dorsal, com evolução de aproximadamente 1 ano, que ocasionalmente apresenta crescimento significativo nos últimos 2 meses. Procurou um serviço médico ambulatorial, sendo estabelecido diagnóstico clínico de câncer de pele e encaminhado para a realização de procedimento cirúrgico. Alternativa A. Baseada em aspectos clínicos e epidemiológicos, estabeleça o diagnóstico provável para esta lesão, sem seu prognóstico e proposta terapêutica. Primeiro diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Por que o melanoma? Por causa da lesão escurecida e tem uma cor diferente. Excelente. Lesão escurecida, variação na coloração, crescimento rápido. Pronto, até que se volta ao contrário, é o melanoma, né? Prognóstico. Prognóstico. 2,5 por 2 é uma lesão grande, não é? É. Prognóstico geralmente ruim, a depender de outros fatores, né? Que vão estar na resposta B. E a proposta terapêutica, como a gente falou, né?
retirada cirúrgica e incisional com amplas margens de segurança. Sua suspeita é de melanoma, a área é uma área que você pode retirar, que era dorsal, então você vai retirar com mais segurança. O que vai fazer depois, o propósito terapêutico, vai ser dependendo do estadiamento, né? Ficar ali com aquela lesão. Tá? Relaciona o prognóstico às características fisiopatológicas da lesão. É a velha história daquela coesividade. Né? Como as células têm a característica de pouca coesividade e promover invasão precocemente, a depender do estágio, né, de crescimento, se vertical ou horizontal, né, inicialmente horizontal, depois vertical, havendo uma profundidade representativa, as chances de ter metástase é relativamente frequente, né, dependendo da profundidade, piorando assim o prognóstico. Né? Mais ou menos isso, né? As características, profundidade, mitose e tal, não sei o que, cada coisa. Essa aqui é para ninguém tirar 0. O conhecimento das lesões elementares da pele é de extrema importância para se estabelecer um diagnóstico correto, bem como fazer referência desta lesão para atendimento especializado em exames histopatológicos. Sabendo-se que as características apresentadas na ocasião do primeiro exame podem não estar mais presentes quando o paciente for atendido pelo especialista ou para o patologista guiar seu raciocínio entre as milhares de lesões existentes. Define então os seguintes achados escritos a seguir: vergão, abscesso, pátula, macro, erosão. Ou seja, Podia ter lançado 2 meses. oi? Podia ter lançado 2 meses. Vai ter. Colocar outro Vai ter, nome. não sei. Mais outra lesão melanocítica. Eu acho que essa prova, quem estudou só a parte de lesão melanocítica, deu bem, né? Paciente de 40 anos tem na região do tronco incontáveis lesões representadas por mágoas hipertrômicas, ora planas, ora discretamente elevadas, e realiza anualmente acompanhamento com médico dermatologista com mapeamento de lesões suspeitas para evolução maligna. O que é que esse cara tem? Não. Aquela síndrome BK, né, dos músculos melanocíticos. Conhecendo o risco de lesões melanocíticas para melanoma, expondo-se pele. E achados clínicos dermatológicos podem levar o avaliador a pensar que uma lesão previamente benigna necessita ser retirada por risco de estar sofrendo transformação maligna. A, B, C, D, E. Só vai dizer direitinho que é o A, o B, o C, o D e o E. O A, B, C, D é do melanoma. Sinais de alerta. Os sinais de alerta. Tá? Assimetria, bordas, crescimento, variação da coloração, sintomatologia na lesão previamente, extensão da lesão. Né? É o ABCDE do melanoma. Simples. B. Ao exame microscópico, o melanoma pode se apresentar 2 fases de crescimento e outros achados que podem estimar seu prognóstico. Fases sobre essas fases de crescimento e escalas são usadas para sua aferição explícitas. Quais as fases de crescimento? Horizontal, né, que seria aquela que é paralela ali em relação à epiderme, né, crescimento dentro da epiderme e na derme superficial, que pode ter meses ou anos, né, é variável, não é possível determinar quanto tempo essa lesão vai ficar em crescimento radial, mas enquanto ela está em crescimento radial, geralmente seu prognóstico é melhor. Aí depois ela começa a evoluir em profundidade, constituindo um crescimento em profundidade ou crescimento vertical, e quanto mais profunda for a lesão, pior o prognóstico. O prognóstico é diretamente, já respondendo a segunda parte, outros achados que podem estimar o seu prognóstico, a profundidade da lesão, que é representada pela célula maligna mais profunda em relação à epiderme, e o índice mitótico. Esses são os 2 principais fatores relacionados com o prognóstico. Fase de crescimento a gente já falou. Que escalas são utilizadas para sua aferição? 2 escalas. Uma que se baseia em quantos milímetros a lesão tem de profundidade, que é chamada escala de Breslow, né, que o prognóstico é aferido de acordo com os milímetros, né?
e a outra com a escala de Clark, e aí você vai ver a célula mais profunda na região qual camada vai estar cometendo. Se ele está na epiderme, é in situ, é 1, se ele está na derme papilar superficial, é 2, se ele está na parte, na metade superior da derme profunda, 3, metade inferior, 4, hipoderme 5. Tá? Então, quanto maior o número da classificação de Clark, pior o prognóstico. Quanto maior a extensão de profundidade em milímetros, pior o prognóstico. Simples demais. Essa aqui, eu estou com vontade de lutar na prova, por isso que eu nem vou responder, vou deixar só a leitura. Indivíduo jovem, 40 anos de idade, passou a apresentar na região do tronco manchas marrom avermelhadas e placas escamosas elevadas, que em seguida evoluíram para placas eritematosas salientes, enduradas e irregulares. Com o passar do tempo, as lesões foram evoluindo, incluindo extremidades, face e corpo cabeludo. Um procedimento diagnóstico foi realizado, uma biópsia. Qual a sua hipótese diagnóstica para o presente caso justifica? Quais os tipos celulares envolvidos e qual o prognóstico dessas lesões? Explica o porquê. Não vou responder, porque é muito fácil que eu coloque essa questão na prova e vocês erram. Vocês tiraram foto? Professor, e fígado? Nem tirou foto. Fígado, vai tirar. Fígado? Fígado é sempre uma caixinha surpresa. Pois é. Não, Eu vou mandar para vocês umas questões de fígado, tá? Manda o roteiro, professor. Manda o roteiro também da Nem deu uma dessa hoje, nem falta. Aí a saga vai dar alta. Nem? Não, que era a gente já tá. Mas não tem mais prova, não. Não tem mais o quê? Prova pra gente responder. Tem, mas senão eu vou dar a prova para vocês. Né? Vocês já vão caçar todas as provas de 5 anos atrás. Tem jurisprudência, né? Processo jurídico, 5 anos atrás. O senhor vai utilizar ainda de não sei se o conteúdo é muito difícil. É muita coisa. Tira fígado. Todo ano é assim, todo ano sobrevive. Não, professor. Pare de choradeira. Professor. Sim, aqui ficou. Eu já, ó, vocês parem de chorar, que eu já cortei até o pâncreas de vocês. Então aqui, olha, está até menor do que da turma. Aqui vocês são A, né? Ó, a turma A vai ter pele até 4, filha de pele até 4, vocês estão até 3.